Gê, eu tô cozinhando. Oi? Não, eu tô cozinhando aqui, tô todo bagunçado aqui, por isso que eu não liguei a câmera. Ah, não se preocupa. Não se preocupa. Eu vou desativar os sons, só pra gente fazer uma prática. Oi, Mazia. Oi. Oi, Aninha. Então vamos lá, fofuras. Vamos fazer uma prática rapidinha, curtinha, só pra gente chegar? Ai, ai, então vamos primeiro estabelecer a nossa intenção, que pode ser para esta prática, que pode ser para este encontro, que pode ser para este ano, que pode ser do tamanho que vocês quiserem. Mas seja qual for a intenção, o tamanho dela, só se assegure de ela incluir todos os seres. Ela possa ser chamada de uma intenção de Bodhisattva, ela precisa incluir todos os seres. Incluir o seu corpo, incluir a sua mente. E a sua mente nesta vida e em todas as vidas. Então, nota gentilmente onde você está, o ambiente ao seu redor. Os sons, a temperatura. Se você puder, deixe os olhos abertos, repousando no espaço à sua frente. Mas sem nenhum foco. Como se você quisesse enxergar todo o espaço possível. E daí solta a atenção, solta a consciência no espaço. Vão surgir pensamentos, vão surgir sons, você possivelmente enxerga imagens. Mas veja se é possível não dirigir a sua atenção para nenhum desses campos de percepção. Deixa a consciência livre, aberta e clara. Assim a gente ajuda a consciência a ficar livre. Mas ela rapidamente ela se engancha em alguma coisa. Então, na próxima expiração, solta de novo. Como se ela não tivesse nem dirigida para dentro, nem dirigida para fora. Ela simplesmente repousa onde ela está. E talvez a cada 5, 10 segundos, ou 2, a gente precisa soltar outra vez, mas não faz mal. Procura não sustentar nenhum estado de mente específico, só deixa a consciência repousar.
Nota a abertura, a espaciosidade. O espaço da consciência é ilimitado. Só descansa. Sempre que você notar que a consciência enganchou em algum lugar, em algum pensamento, alguma sensação do corpo, algum som, qualquer experiência, solta outra vez com a expiração e volta para o seu assento interno. Descansa. E aos poucos se prepara para encerrar a prática, vamos voltando para a nossa salinha virtual. Abre os olhos, quem fecha os olhos. Oi, menininhas. Oi, Karine, quanto tempo. Tudo bem? Oi, Marise. Oi, Carolzinhas. Oi, Fabi. Oi, Tani. Oi, Márcia. Que bom, Marcinha. Bem-vinda. Então, amores, essa prática bem curta e mega simples que a gente fez é o que eu imagino. Eu digo imagino porque eu nunca recebi muitas instruções muito específicas sobre zazen, né? Porque ninguém dá instrução sobre zazen, eu acho que faz parte da estratégia, assim. Mas sendo zazen apenas sentar, né? E essa instrução apenas sentar, então possivelmente é parecida com a instrução de Dzogchen de não meditação, né? Que é parecido com isso que a gente fez. Então, é realmente uma instrução tão simples que a gente pode pensar, pá, não entendi o que é para fazer, né? Porque a gente quer fazer alguma coisa, né? E daí, quando não tem nada para fazer, a gente não entende o que é para fazer. Mas é essencialmente isso, não fazer, né? E agora a gente vai ver um pedacinho esse pedacinho agora do texto, né? Voltando um pouquinho para um parágrafo da trás. Eu estava checando a tradução, né? Mas é essencialmente isso, né? A gente, como é que é não fazer nada mesmo, né? Mas sem apagar, sabe, descolar do que está acontecendo, ir para um lugar não sei aonde, né? Numa distração, assim. Então, como é que é poder ficar presente só, né? Sem deixar a consciência prender em nenhum lugar. E uma coisa importante também, que o Lama Santen tem mais ou menos, eles davam umas instruções de zazen, né? Mas ele sempre falava para a gente não tentar, não sustentar nenhum estado particular de mente, né? Não fazer nenhum esforço para nada, para sustentar nenhum estado particular, né? De mente. Então a gente podia experimentar isso de vez em quando, né? Mas aí tem que ser momentos curtos de prática, senão a gente não. Daqui a pouco a gente está tentando fazer alguma coisa, né?
E tem sempre um não fazer nessa prática. Então, não é uma coisa muito que a gente está acostumado, né? A gente não está acostumado a não fazer nada, né? Então a gente precisa treinar, é muito louco, né? A gente precisa treinar isso, como é que é não fazer nada, né? Mas não fazer nada incluindo as distrações, essa que acho que é a parte mais complicada, porque apenas sentar, o sentar é fácil, mas o apenas não é, né? Então, quando a gente senta, a gente começa a querer fazer alguma coisa com a mente, colocar em algum lugar, né? Claro que as práticas todas de shamatha, de foco na respiração, é claro que elas são super importantes, né? Para dar uma base qualquer para a gente poder voltar, né? Porque senão a gente não sabe nem o que tem que fazer direito, a gente está distraído, nem percebe que está distraído, ou está com sono, nem percebe que está com sono, então a gente precisa treinar um pouco, né? Tendo uma coisa mais, um apoio, uma âncora mais mais fácil de reconhecer para poder voltar, né? Mas essa prática já é diferente, ela não é nem além nem não além, porque não tem isso, mas é uma outra prática, né? É só mesmo deixar a consciência repousar no espaço interno, misturado com externo, né? No espaço, seja lá qual for a experiência que tiver de espaço. Mas não é olhando para o espaço, né? Ah, deixa eu olhar, então. Né? Não é olhando, é percebendo, tendo a experiência de espaço aberto, claro, livre. E toda vez que a gente sentir que alguma coisa se movimentou, a gente solta outra vez e volta a não fazer nada, né? A Luz falou pensar sem pensar. Então, esse é o ponto da tradução que eu estava querendo ver, sabe? Porque depende do que a gente acha que é pensar, né? Então, geralmente, não sei para vocês como é que é, mas quando alguém fala para mim, pensar, para mim, significa encadear pensamentos, né? Eu não pensei sobre isso, quer dizer, eu não fiquei contando histórias sobre alguma coisa. Quando a gente fala, né? Ah, eu nunca pensei sobre isso. Quer dizer, eu nunca fiquei contando uma historinha sobre uma determinada coisa, não é? Para mim tem um pouco esse sentido, pensar, né? Pensar é isso para mim, encadear uma sequência de pensamentos, analisar, fazer alguma coisa com a mente, né? Mas é um termo guarda-chuva, na verdade, né? Então, a gente pode falar que é pensar sem pensar, porque é pensar no sentido de ter consciência, né? Mas não é pensar no sentido de encadear pensamentos, quer dizer, um pensar, quer dizer, um estar consciente sem encadear pensamentos, sem se prender em nada que surge na mente, sem se prender em nada que surge no ambiente. É isso. O que vocês acham, amores? É fácil entender, né? Mas as palavras, elas não ajudam muito, né? O que vocês acham? Ninguém quer falar comigo, é isso? Tão de mal? Gê, eu Fala. acho que pensar ele carrega muitos significados, né? Como você falou, eu acho que é sempre importante a gente especificar, né? Do que exatamente a gente está falando para não se conectar com algo que É. não era a proposta. Uhum. Poderia ser contemplar, mas o ponto aqui, que eles perguntou, né? Mas é que nesse caso não é contemplar alguma coisa, né? Não é que a gente vai posicionar a atenção na mente, por exemplo, que é uma prática de shamatha, e ficar ali contemplando o que quer que surja na mente. Não é nem isso, né? É complicado, porque assim, todo termo que a gente usar vai dar um sentido de que a gente está dirigindo a atenção para algum lugar ou fazendo alguma coisa com a mente. E não é isso. E não é isso, né? Mas vamos ver, vamos seguir o livro, a gente vai tentando achar, esclarecer. Apesar que a tradução está ajudando menos ainda. Porque, olha só, o original em inglês é assim, dessa frase aqui, né, que está em azulzinho, que, aliás, eu vou tirar, porque senão, próxima vez eu já não sei onde a gente está. Então, é assim, ó, em inglês. So, in meditation, we should practice thinking, but not the usual sort of thinking.
Então, não é praticar o pensamento, é praticar o pensar. É um pouco o que a Ludi escreveu, Pensar Sem Pensar, né? É isso que o Norman Fischer está dizendo. Devemos praticar o pensar, mas não o pensar comum. Então, não ajuda. Eu acho que pensamento pior ainda, porque dá a impressão que é um pensamento, né? É assim, uma história, uma imagem, alguma lembrança. Não é nada disso, não é nada que surge na mente, não é nenhum fenômeno mental, né? É uma atividade da mente, vamos dizer assim. Que página nós estamos? Não sei, porque eu estou no Zoom. Alguém está no... Estou no Zoom, estou no Kindle. Alguém está no livro? 191. 191. Página 191. Lúcia. Então é isso, amores, é praticar o pensar, mas não o pensar comum, né? Voltando só um pouquinho para trás, aqui, ó, pense sem pensar, que é o que a Ludi tinha escrito, que é essa frase que está aqui, né, entre aspas, que era uma instrução do mestre Dogen, né? O pensar é o tipo normal de pensar, impulsionado pela nossa pequenez, ou pelo nosso autocentramento, assim, que é self-smallness, quer dizer, as bolhas que a gente cria, né? Mas permitir o pensar que não está limitado pela nossa pequenez, que são abertos e livres. Então é isso, a gente procurar ter experiência de um espaço aberto, livre, onde tudo cabe, tudo. As imagens, todas as percepções dos sentidos físicos, todos os sons, onde tudo acontece, toda a nossa experiência acontece, inclusive os pensamentos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa experiência de espaciosidade, a consciência não se dirige para lugar nenhum, nem para objeto nenhum, né? Ela simplesmente é como se fosse o espaço mesmo, só que não é um espaço físico, né? Não é um espaço físico morto, é um espaço que é permeado pela nossa consciência, né? Pela nossa percepção, o nome que a gente quiser dar. Então, na meditação, devemos praticar o pensar, mas não o pensar comum. Como que nós podemos fazer isso? Não perseguindo o pensamento. Quer dizer que quando um pensamento surge, qualquer que seja ele, mesmo de raiva, ressentimento ou violência, nós não o deixamos vir. Não importa quão aflitivo ele seja, ele vem originalmente não da nossa pequenez. Tá ruim essa... Bom, enfim, ele vem originalmente não da nossa pequenez, mas do passado infinito da nossa consciência. Ave Maria. Olha, ele vem... É o seguinte, ó, o termo em inglês aqui... Reconhecer sem se identificar, exatamente. Mas não precisa nem prestar atenção nele, sabe? Não precisa nem focar. O ponto é assim, a gente não precisa focar. Se a gente estiver com a consciência presente, aberta, e um pensamento surgir, a gente vai ver, porque a consciência está ali, né? Mas é diferente de perceber e focar, né? É como se ele surgisse, mas eu não preciso, né, olhar para o pensamento. Não é esta prática. Existe uma prática que é assim, chama com foco na mente, a gente faz isso. Olha para todos os pensamentos e tudo mais. Mas aqui não. Aqui os pensamentos surgem, vão embora. Assim como o som da rua surge, vai embora, passa carro, o carro passa, o carro vem, o carro vai, entendeu? A gente não precisa... Que carro será que é esse? Será que é o vizinho? O que a gente pode pensar dos barulhos do carro, né? Mas surge e vai, como tudo, né? Aí, o que está escrito aqui, no original, aqui é assim, ó, não importa quão aflitivo ele seja, o pensamento, ele vem originalmente não da nossa pequenez, que ele está chamando de smallness. Uma tradução seria pequenez, mas talvez ele não vem dessa nossa mente estreita, vamos dizer assim, só, né? Não vem originalmente daí. Ele vem do passado infinito da nossa consciência substrata, na verdade, que ele está falando. Faltou só uma palavrinha aqui, básica e muito importante, porque é Storehouse Consciousness.
Então, Storehouse Consciousness como nuvens no céu. Exactly. Mas agora ele usa um termo mais técnico, né? Storehouse Consciousness, no budismo tibetano, a gente chama de Alaya Vijnana. É o segundo elo da originação independente, né? É Alaya, né? É como se fosse um armazém, realmente. A tradução em inglês é a consciência armazém, né? Mas o Alan Wallace chama de consciência substrato. É como se fosse um depósito mesmo, de tudo que a gente pode supostamente pensar, né? De todas as experiências que a gente já teve em todas as nossas existências. Como se fosse um depósito de marcas kármicas. Esse é o termo mais tibetano, vamos dizer, né? Que o Zen não vai falar isso jamais, mas assim, é como se fosse um depósito de marcas kármicas mesmo, onde estão armazenadas, entre aspas, né? Porque não é um lugar físico, né? Um armazém propriamente, mas é um conjunto de hábitos mentais e que é formado por todas as experiências que a gente teve, né? Mas, em geral, são habituais, são habituais, são condicionadas pelas experiências todas que a gente teve, nas vidas todas, né? Então, a gente pode se achar muito original quando a gente pensa alguma coisa, né? Mas possivelmente já foi pensado, não é o inconsciente, Lúcia, não é o inconsciente, não tem correspondência com a psicologia do Jung, não vou nem arriscar, porque nunca vi o Alan Wallace fazer isso de uma forma muito... Ele sempre fala que não, que é melhor não fazer isso. Mas entenda assim mesmo, é um conjunto de hábitos mentais, vai, pra gente... Ou, se a gente quiser ser mais técnica, é um conjunto de marcas kármicas mesmo. Fala, Val. Certo, mas esse conjunto de marcas kármicas, eu posso dizer que ele seria apenas individual, As eu duas enquanto coisas. karma, ou também pode ser coletivo? As Também. duas coisas. Tem coisas que são hábitos individuais e outras que a gente compartilha com muitas pessoas. Né? Tem hábitos que a gente compartilha com muitas pessoas, identidades que a gente compartilha, né? Então, os corintianos, por exemplo, têm o hábito de não gostar do Palmeiras, né? Os brasileiros têm o hábito de ter problema com os argentinos no futebol, enfim. Tem muitas, brincando, mas tem muitas coisas que a gente compartilha, né? Com seres humanos, a gente compartilha hábitos humanos que os bichinhos não têm, por exemplo, né? Mas tem muitas coisas que são muito determinadas pela nossa história, que sempre é única, né, gente? Por mais que a gente compartilhe muitas coisas, as nossas histórias, elas são únicas, né? Elas têm especificidades, assim, que a gente não compartilha com ninguém. Tudo isso forma uma série imensa de hábitos que a gente pode ter mais consciência ou menos consciência deles, né? Mas, por exemplo, todos os nossos padrões emocionais, por exemplo, quando a gente fala, para os professores de CB aqui, seria a nossa base de dados emocionais, equivalente, né? A nossa base de dados emocionais. Quer dizer, todas as formas como a gente costuma responder às coisas, elas vão ficar ali prontas para serem usadas, né? Na próxima vez que aquele estímulo surgir. Então, tudo isso é o que o Norman Fisher aqui chama de storehouse consciousness, né? Então, todos os pensamentos que surgem, os nossos hábitos, vêm todos dessa consciência armazém, que é um nível de consciência um pouco mais profundo do que a nossa consciência usual, que lida com uma quantidade determinada de elementos, vai? Ou de formas de pensar, ou de histórias, ou de identidades, né? Que a gente vive neste momento, de acordo com as circunstâncias da nossa vida, né? Mas se as circunstâncias mudam, é como se esse conjunto de coisas que a gente usa hoje na nossa mente, que a nossa mente lida e opera com base nisso, é como se elas pudessem mudar a qualquer momento, porque tudo isso vem de um lugar maior, né? Onde existe um repertório muito maior, que é a consciência substrato, que ainda não é a mente do Buda, né? Não é a consciência primordial, não é Rigpa, não é a mente búdica, ainda é condicionada, né? Mas ela é um pouco mais livre do que a nossa consciência mental comum,
Mas ela ainda não é a consciência primordial do Buda, que é absolutamente não condicionada e livre completamente, aberta completamente, enfim. Mais ou menos, é um modelo de 3 consciências mesmo. O Alan Wallace explica no Felicidade Genuína esse modelo de 3 consciências. Posso mandar um pedaço, esse trecho assim do livro Felicidade Genuína, que ele explica um pouco melhor. Mas é disso que ele está falando aqui. Então, esses pensamentos todos, eles não vêm simplesmente da nossa mente comum, que surge agora, nesse momento, nessa nossa vida. A gente pode pensar isso também. Não surge na nossa mente de Jeane Pili. Não vem daí. Vem de um nível mais profundo, onde estão impressas todas as marcas de todas as minhas existências. Né? De todas. Quer dizer, infinito, né? Eu acho que o Lama Santana, ele costuma falar, viu, Val? A pergunta que você fez, ele costuma falar que o Alaya Vijnana, ou consciência substrato, ou consciência armazém, como... Eu acho engraçado a pessoa suprimir uma palavra só porque ela sabe como traduzir, né? Não corre para a pessoa perguntar para alguém, né? De quando você era uma plantinha. Plantinha há controvérsias, né? Porque não... o budismo ainda não é bem assim, mas quando você era um bichinho, vou dizer assim, né? Mas o Lama Santana, ele costuma dizer que a consciência armazém, ela é coletiva. Ela não é individual. O Alan Wallace não fala isso, os outros textos não falam isso, né? Mas eu acho que o Lama Santana tem uma intenção seguinte, de a gente não se apegar a isso, por fim, né? Porque, assim, a consciência substrato, a consciência armazém, ela é mais profunda, né? Então, quer dizer, ela é um pouco mais livre do que a nossa consciência mental desta vida, né? Mas aí se a gente fala assim, a minha consciência substrato, a gente de novo se apega a alguma coisa que poderia ser um pouco mais livre, né? Então, acho que o Lama Santana tem esse cuidado, assim, para a gente agora não começar a se pegar com um nível mais profundo de consciência que poderia ser mais livre, né? Mas aí a gente não, é a minha consciência substrato, né? Mas também porque assim, são as marcas kármicas de todas as nossas infinitas vidas, né? Então, quanto disso não é compartilhado, não foi compartilhado em algum momento também, né? Então, eu não sei bem. Por fim, eu não sei bem. Mas saibam disso, o Lama Santana diz que é coletiva, o Lama Wallace diz que é individual. Então, a gente fica no meio do caminho aí, né? Fiquem livres para achar como vocês preferirem, né? Mas com cuidado a gente daí não se apegar. Mas é isso. Então, todas as nossos padrões, as nossas respostas, a forma de pensar, não é só a resposta, sabe? Definida, assim, mas todas as nossas formas de pensar. A gente nem enxerga direito isso. Mas tem níveis muito sutis de pensar, que é, por exemplo, o que o Lama Santana chama de paisagem mental, né? Então, a gente pode estar numa paisagem mental de super felicidade, tá tudo maravilhoso, né? Tá tudo bem, vai dar tudo certo, para todo sempre. A gente está numa paisagem mental que a gente chamaria no budismo de reino dos deuses, né? Tudo maravilhoso. Não está acontecendo nada, é só é só um lugar interno, uma experiência, né? De que tá tudo bem, vai dar tudo sempre certo, sim, maravilha. Ou a gente pode estar numa paisagem de medo. Alguém vai me atacar a qualquer momento. Não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. E não é um pensamento muito lógico, muito grosseiro, é uma sensação, é uma paisagem mental. Vocês entendem isso? Paisagem mental é uma experiência muito sutil, mais sutil do que histórias, do que fatos, né? É uma paisagem mental. Pode não estar acontecendo nada, mas a gente está morrendo de medo e ter a certeza que a qualquer momento alguma coisa horrível vai acontecer. Paisagem de reinos e infernos, né? Então, a gente pode ter a paisagem dos 6 reinos que a gente estuda no budismo, mas de uma forma bem sutil. Só que isso influencia as nossas ações, é lógico, né? É claro que se eu estou com uma paisagem mental de medo e alguém se aproxima de mim, é claro que minimamente eu vou me assustar e ficar bem, tentando manter uma distância, né? Por outro lado, se eu estou uma paisagem de reino dos deuses, sim, venha, como é seu nome? Né? Super, convidando a pessoa para entrar no nosso reino dos deuses, né? Então, isso é uma coisa muito sutil. Isso também está no
na nossa consciência substrato, né? Isso também faz parte das nossas possíveis experiências. Oi, Lina. Oi, só para não interromper, que o assunto está ótimo, mas é que eu fiquei, quando você falou da planta, eu fiquei pensando assim, o budismo não considera a planta uma coisa que tem sensibilidade ou consciência em nenhum Não, nível. É não. mesmo? Ah, tá É, certo. por enquanto, Obrigada. né? Tá Não certo. sei bem. Nos considera, em geral, plantas como seres sencientes. Assim, por exemplo, a gente não vai renascer como planta, basicamente. Ela não faz parte de nenhum dos reinos, mas não significa que elas não tenham inteligências que operam, mas Uhum. não tem uma consciência. Eu não. Lina, eu acho tão É complicado difícil, né? afirmar isso. É É super difícil, complicado. porque Mas, em estudando a geral, botânica, você vê que a botânica, estudando botânica, que não é o meu estudo, mas como eu tenho um estudo paralelo de algumas coisas, você vê que as plantas também evoluem, né? Elas evoluíram no elas todo. evoluem, mas eu não sei. Por exemplo, a gente não renasceria como planta, entende? Tá, não, é só para eu Esse nível saber de o que é diferença, isso. assim. Tá, tudo Mas, bem. mas, mas, sei lá, o Lama Santen sempre fala das inteligências das plantas, né? Não dá para negar isso. É Como é que elas verdade. sabem, né? Que tipo de planta que vai ser e o que vai fazer, enfim. Mas a Tá gente bom, nunca ouvi nenhum lama falar que a gente vai renascer como uma planta. tá Embora bom. existam, assim, formas de existências inumeráveis, né? De animais, de seres, uma outra parada, um outro reino aí. Mas a gente pode nascer como inseto? Pode. Pois é. A gente É renasceu um reino muitas, também. infinitas vezes como insetos. Como Ah, todo tá tipo de certo. animal que a gente vê, como todo tipo. E muitos seres que a gente não vê. A gente pode renascer com muitas coisas que a Tá, gente não vê, que a gente não tem nem ideia direito. A gente não consegue nem imaginar direito. Mas tá todas certo. essas experiências e todas essas vidas estão armazenadas nessa consciência armazém aí, ou nessa consciência Certo. substrato. Se vocês quiserem acrescentar no livro aí, nessa frase aqui, ó, no passado infinito da nossa consciência, substrato ou armazém, vocês podem acrescentar aqui. Tem um jeito de acrescentar aqui também no... Ó, vocês podem acrescentar aqui como nota, por exemplo, no Kindle. Ah, não estou compartilhando, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Então, se vocês quiserem no Kindle acrescentar alguma coisa, vocês podem fazer assim, ó. Na nossa consciência, adicionar nota, substrato. Pronto. Aí vai ficar uma folhinha aqui. No livro vocês canetem aí. Então, ele vem da vasta simultaneidade espaço-tempo, da qual Dogen falava anteriormente no seu texto. Então, a gente discutiu semana passada a noção de tempo não ser linear e tudo mais, né? Mas seja como for, as experiências elas ficam impressas ali, né? Em algum, não necessariamente na linearidade do tempo, mas elas ficam impressas ali, né? Como se fosse um hábito ou uma maior tendência a reagir de uma determinada forma, ou pensar de um determinado jeito, né? Tudo isso fica armazenado ali. Cada pensamento, cada percepção, cada emoção é preciosa e imensa, não importa qual seja. Cada pensamento, cada percepção, cada emoção é preciosa e imensa, não importa qual seja. Elas já surgiram muitas e muitas infinitas vezes, né? E elas são todas elas, tudo que surge na nossa mente nesse momento, vem desse passado infinito mesmo, né? Oi, Tamini. Oi. Bom dia. Estava com Bom saudade dia. de você por conta das Que bom. festas. Eu viajei de vez. Mas você tocou num assunto agora que é uma pergunta que eu tenho há muito tempo, mas morro de vergonha de perguntar, porque eu acho que, enfim, deve ser óbvio, eu que não consigo ver. Mas você falando agora da não linearidade do tempo, eu tenho uma questão. A reencarnação, ela é linear? Ou eu posso reencarnar na Idade Média ou no Império Romano ou daqui a 5.000 anos? Eu tenho essa Outra gente, questão.
A gente discutiu essa semana passada por conta de Pois é, eu de um perdi. podcast que a Carol compartilhou, que está lá no nosso grupo. Depois dá uma olhadinha lá, Tamini. Chama o Ovo, né, Carol? O Ovo. É super bonitinho o podcast. Ele fala isso, que ele vai reencarnar no ano de 1400 não sei quanto. Então, eu não sei dizer. Possivelmente sim, porque são experiências de momentos diferentes, né? Mas eu não sei, a gente ficou, na semana passada, a gente ficou discutindo isso, e como eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, eu também nunca ouvi nenhum professor falar disso, a gente ficou de perguntar para alguém quando desce, né? Eu vou ter essa cara de pau de Isso é uma perguntar para alguém. questão, isso é uma questão que eu penso, me acompanha há um tempão. É linear, ou eu posso, ou a reencarnação, o renascimento pode ser em qualquer época do tempo, entendeu? Eu tenho essa coisa, Eu também não adoraria ter sei. essa resposta. Porque assim, vamos Tá imaginar, bom, obrigada. por exemplo, né? Qual seria a noção de localização no tempo que um animal teria? Meu cachorro não sabe se ele está no dia 4, no dia de 2023, ou, né? Então, se a gente tem um renascimento como um animal, não vai ter a menor ideia do momento que é. É que a gente tem essa ideia do que vem do kardecismo, né? De que a coisa anda para frente, que a gente evolui, que a gente vai renascer sempre como humano, né? No budismo isso não é assim, né? A gente pode ter renascimentos em qualquer reino, inclusive dos deuses, onde o tempo passa muito mais devagar, eles têm uma experiência de tempo muito mais estendida. Quer dizer, agora o que eu não sei, voltando para a tua pergunta e para a nossa conversa da semana passada, é se a gente pode renascer como humano no século I, e se aquilo vai realmente corresponder à experiência que se tinha no século I. Eu não tenho ideia disso. Não sei, realmente eu não sei. Eu vou perguntar um dia que eu tiver uma oportunidade. Mas que não seja dessas, né, de pagar amigo também, porque é uma pergunta que pode ser que a gente faça para o Lama Santen, por exemplo, ele vai, sei lá, eu dar risada da cara da gente, sei lá. Não sei. Mas um dia eu vou perguntar. Um dia que der, assim que tiver uma chance, assim, eu vou perguntar. E vocês também, se alguém tiver uma chance com algum professor, por favor, perguntem, né? Mas, enfim. Obrigada. Vamos seguir, então. Mas há um ainda assim. Ainda assim, quando nos apropriamos dessa maravilhosa emoção ou pensamento emergente, né, que surge, quando nos agarramos a isso, fazemos disso algo nosso. E a dor começa. É como se a gente fizesse uma... Pensa só, essa visão dele, né? Que esses pensamentos estão vindo desse nível muito profundo de consciência, né? Que é a consciência substrato, que não pode nem ser localizada no tempo, no espaço, é uma coisa que vem de um lugar infinito. Mas aí, porque surge, a gente fala, meu pensamento. Né? Porque surge nesse momento particular de tempo e espaço, a gente se apropria. Né? E aí começa toda a confusão. A confusão começa daí. Né? Surge qualquer coisa, qualquer impressão, qualquer percepção, qualquer corpo, numa escala um pouco maior, assim, surge um corpo, a gente fala, meu corpo, surge um pensamento, fala, meu pensamento, surge uma emoção, minha emoção, surge uma história, minha história. A gente vai se apropriando de tudo que surge nesse momento, assim. Daqui a pouco a gente nem lembra mais, né? De uma infinidade de coisas, de emoções, de pensamentos, de coisas que eram muito importantes pra gente, mas agora a gente nem se lembra. Mas no momento que surge, é meu, é meu, é meu. A gente vai se apropriando de tudo. E daí, a gente sofre, né? Porque surge o apego, surge a aversão. Daí tá montado todo o circo do Sansara, né? Aí que a confusão começa, né? Então, para aí... Oi? Desculpa. E aí vai para o banco de dados. Tudo vai para o banco de dados. Tudo fica vindo e indo e se renovando, né? Nesse banco de dados. Ou nessa consciência substrato. Mais tecnicamente aqui, né? Mas tudo isso vai sendo atualizado, né? A gente vai colocando novas marcas ali, desfazendo outras, né? Dissolvendo outras. Aquilo é dinâmico, né?
Só para piorar um pouco as coisas, ou melhorar, né, também. Mas o ponto é o seguinte, também é uma coisa importante. A iluminação não é resolver todas essas coisinhas que existem na nossa base de dados. É reconhecer tudo isso como marca kármica e simplesmente ganhar a liberdade de não responder. Porque o problema é que o nosso problema é que quando surge alguma coisa na nossa mente, ou, né, a gente se agarra naquilo e responde de um determinado jeito que é correspondente, que é coerente, ou às vezes é determinado por essa experiência que surgiu, né? E esse é o samsara. Essa é a nossa vida no samsara, né? A liberação não é encontrar formas diferentes. A liberação no sentido último, né? A liberação total. Não é encontrar formas diferentes de responder aquilo. Isso é ainda condicionado. É bom, é melhor, né? Porque a gente vai se atrapalhando menos, assim. Então, todo começo do caminho é assim, faça isso, não faça aquilo, né? Você faz os votos, eu vou agir desse jeito, eu não vou agir daquele jeito. Isso tudo é bom, mas não é final, não é liberação completa. Liberação completa é não responder. Quando a gente treina o zazen, ou essa meditação que a gente tentou fazer de manhã, ou essa meditação que a gente faz, que dura 4 segundos, 3 segundos, que é de abertura, de liberdade, ela é, como diz o Lama Santen, a prática do zazen é a prática da iluminação dos Budas. Por quê? Porque nesses 3 segundos, a gente não está respondendo a nada. É como se a gente estivesse treinando a iluminação. Mas o que a gente está treinando? A gente está treinando melhores respostas para as coisas? A gente está treinando não responder, né? Então, mas é claro que isso é o primeiro passo, vamos dizer assim, né? Tem muito mais coisa aí, quer dizer, esse não responder não é só não responder, tem uma série de qualidades e sabedorias que brotam desse espaço vazio, que não é da mente nossa comum, que são as manifestações dos Budas, né? As 5 sabedorias, as 4 qualidades incomensuráveis, tudo isso brota desse espaço que a gente acha que está vazio. Mas é esse espaço que está desocupado pela nossa blá, 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 pelas nossas historinhas. Fala cá. E essas energias, pensamentos que não são nossos, que são coletivos, também podem ser capturados assim nesses. São nossos, Kai, em alguma. Se nos captura, se nos faz reagir, são nossos também, entende? A gente compartilha deles. Senão a gente nem perceberia, cá. Se a gente não compartilha, se aquilo não é uma marca kármica, nossa, a gente nem percebe. Entendi. Ou pode ser que perceba, mas aquilo tá conectado com alguma coisa que é nossa. Jane, Não é que nunca, só um pouquinho, Li, não é que não percebe, porque senão a nossa base nunca se transformaria, mas ela está linkada com alguma coisa que é nossa. Senão nem... O que não passa pela gente não é nosso mesmo. Não é nosso, não tem nenhuma... A gente não tem marca para aquilo. Tem muitas, infinitas coisas que a gente não percebe. Uma vez eu fui num cabalista, conversar com um cabalista, que ele falava isso, ele falava assim, eu não sei o que é violência, o que é assalto, não sei o que é isso. Eu falava assim, ele era judeu, né? E eu falava assim, gente, mas onde ele vive? Ele assim, não é muito certo isso também, cá, porque eu mas ele falava assim, de um jeito muito sábio, sabe? Não, eu sei, mas não quer dizer que ele não tem marca para isso. Claro que ele tem, senão ele nem veria. Não é que ele não teria assalto, violência, ele não conseguiria nem nomear. Entende? É claro que ele compartilha disso. É claro que ele tem marca para isso. Senão ele não estaria no reino dos humanos, onde tudo isso acontece todo dia, toda hora, todo instante, né? Claro que ele não vai, não estou dizendo que ele vai assaltar, pode ser que isso realmente não tenha marca para isso, mas nenhuma conexão com assalto, com violência. A gente tem, todos os seres humanos têm isso, né? Existe um karma coletivo também? Existe, claro. Claro que sim. Nós que nascemos no Brasil nesse momento, querida, nós temos um karma coletivo de nascer no Brasil nesse momento e ter as experiências que a gente teve no Brasil nesse momento.
Só que a partir desse karma, cada um faz o que quer, né? Não é que é uma coisa... O karma, na visão budista, não é uma coisa determinista. Isso aqui vai surgir e vai provocar tal coisa em você. Não. O que vai provocar vai depender do quanto a gente trabalhou. A forma como a gente vai responder... Banco de dados. A forma como a gente vai responder ao que surge do nosso banco de dados, nós temos completa liberdade em cada instante, em tese. A gente não precisa responder de uma determinada maneira. Nunca. Isso não faz parte da brincadeira. Mas a gente tem a tendência, né, de responder de uma determinada forma. Só que isso não é determinado, entende? Não é... por exemplo, eu já contei, acho que essa história para vocês, que o Alan Wallace estava acompanhando um monge, já contei, né? Indo para o aeroporto com uma mala, e passou um ladrão, levou a mala embora, a mala do monge. O monge saiu correndo atrás do ladrão, o Alan Wallace correndo atrás do monge do ladrão, e o monge gritando, e o Alan Wallace não entendia o que estava gritando. Aí, quando ele conseguiu entender o que estava gritando, o que estava acontecendo, ele viu que o monge estava gritando para o ladrão que aquela mala era dele, que ele não estava roubando, que ele estava dando a mala para ele. Não é uma reação de uma pessoa comum, né? É uma reação de um bodhisattva, que não estava querendo criar aquele karma para aquele ladrão. Eu estou te dando essa mala. É sua. Você não está roubando. Isso é uma ação de um bodhisattva, né? Possível. Mas não é comum, né? Comum o que seria? A gente, sei lá, sair correndo atrás do ladrão para pegar a mala de volta, ou ir para a polícia, né? Mas, então, a reação que a gente tem, ou a resposta que a gente dá para as coisas, não está determinada. A gente tem liberdade com isso. Ser roubado, naquele momento, fazia parte do karma do monge? Fazia. Ele aprontou alguma com aquele ladrão, na visão budista, né? Não é por acaso que aquele ladrão roubou a mala dele, né? E ele aprontou alguma coisa com aquele sujeito em alguma outra experiência X, né? Isso é verdade, né? Agora, a resposta que ele dá para o amadurecimento daquele karma passado, isso é completamente, em tese, livre, né? Se a gente tivesse trabalho interno e essa sabedoria, né? Que compreende a lei de causa e efeito, a lei do karma, direito, quer dizer, naquele momento, possivelmente, aquele cara pensou isso. Bom, isso é o amadurecimento de um karma meu, e agora eu quero me libertar desse karma, eu quero libertar esse cara também. Estamos todos livres. Ó, a mala é tua. Pronto, está todo mundo livre. Bonito demais. Então, isso também é possível, né? Oi, Lina, desculpa, fala, querida. Eu fiquei pensando, diante da pergunta eu esqueci agora o nome dela, que ela falou... A Carla. Quer dizer, quando a gente é sensível a alguma coisa, nessa vida, eu sou sensível à brutalidade, é que eu fui, de alguma forma, agir de alguma forma com brutalidade? Putz, a gente não tem... É difícil, né? A gente não consegue fazer alguma essa coisa... relação, né? A gente não dá para... A gente não tem sabedoria suficiente para isso, Para né? entender, né? Tá Mas certo. alguma situação, ou de já ter passado por isso, ou de ter feito isso, quer dizer, alguma coisa já aconteceu, né? Possivelmente sim, pessoal, a gente já fez de tudo. Já aprontou de um tudo nesta vida, né? Nestas vidas. Certeza. E eu estava pensando nisso, assim, que parece que também tem certas coisas que a gente não... Quer dizer, parece não, a gente não tem controle. Eu fiquei observando, né, a eleição agora, tipo, esses dias foram muito fortes, né? Uhum. E da posse do Lula, né? Toda aquela energia. Aí eu estava assistindo um documentário que estava passando na Globo sobre as últimas eleições. Não sei Os se 8 vocês presidentes viram. e um juramento. E aí tem todas as imagens históricas, né? Coisas que a gente viu quando a gente era adolescente. E aí eu estava vendo depois, no dia seguinte, as pessoas da posse, as posses do ministro da Cultura, que é a área que eu trabalho, todo mundo lá já. E eu falei assim, gente, parem com isso, sabe? A vontade que eu tenho... Dá uma canseira, porque não... É claro que você tem que ter um movimento, você vai cuidar, vai zelar do seu banco de dados prático. Mas tem coisas ali... Não, mas
Cada um é que Aquela pode- disputa que já começa, assim, dá uma canseira na gente até, né? Assim, É, você- pois é. Olha, como diz o Lama Santa, o Sansara é vasto e profundo, sabe? É impressionante. Pra dar uma boa Parece- camiseta, né? Dá. Vou Porque, fazer uma assim, camiseta não para tem todos fim. nós. Por isso que é isso, assim, né? Por isso que, como o próprio Norman Fischer diz, né? A tarefa do Bodhisattva, ela é impossível. Por quê? Porque o Sansara não tem jeito. Não tem como consertar. Não tem como consertar. A gente pode melhorar a situação das pessoas que estão em volta da gente, no alcance do nosso braço, como diz uma amiga minha, né? As pessoas que estão ao alcance do nosso braço, as coisas que estão ao alcance do nosso braço. A gente pode fazer isso, né? A gente vai fazer isso. Mas vai dar para consertar? Não vai. Não é isso a iluminação. Iluminação não é consertar o Sansara. Né? Então, o que o outro vai fazer com as coisas é problema do outro. E é responsabilidade do outro. A gente não vai ter... A gente não tem controle nem com a gente. Né? Nem as coisas que a gente quer fazer. Imagina o outro, né? Mas é isso. É isso que ele está falando, amores. A gente pode ter a impressão de que as coisas todas que estão surgindo para nós nesse momento, todos os nossos fenômenos... Eu acho bonita essa visão também. Tem uma... Ficar se afastar... Do que você está falando, Fabi? Quando você vive essa roda do samsara, você entra em estados de sofrimento, né? E aí, o que é o ideal? Você ficar ali e entender que você tem que cumprir algo ou você se afastar, se sair? A gente não tem essa opção. A gente não tem. Para onde que a gente vai fugir? A única opção é atingir a iluminação, Fabi. A única. Por você e por todos. É a única opção. Ficar no samsara ou se afastar, não tem, a gente não tem essa opção. A menos que você entenda que se afastar, e não é verdade, não é isso, mas a menos que você entenda que se afastar é atingir a iluminação, mas não é. Atingir a iluminação é ficar. Na verdade, né? Os Budas, eles ficam. Só que eles estão eles têm uma outra experiência livre, né? Do mesmo lugar físico. Agora, tem situações que são de muito sofrimento, talvez trazendo para uma experiência mais prática nossa, né? Tem experiências que são de muito sofrimento para nós e que a gente pode... às vezes é melhor e é mais sábio mesmo a gente se afastar. Porque aquilo está gerando mais karma para nós, mais karma para o outro, a gente não está ajudando, não está... Melhor a gente se afastar. Mas não dá para fugir para sempre, né? Então a gente se afasta como se fosse uma retirada estratégica, assim, né? A gente se afasta para a gente se acalmar, para a gente ter mais clareza, para depois... Porque uma hora aquilo vai alcançar a gente, não tem como escapar. Uma hora aquilo vai nos alcançar. Né? Mas não significa que a gente está lá numa situação de abuso, não, eu vou ficar porque agora eu sou, sei lá, budista, sou bodhisattva, então eu vou... Não! Se a gente está se afogando, a gente tem que ir pro rasinho, não tem jeito, não tem, né? Não é isso. Mas a gente não pode ter ilusão de que a gente vai escapar para sempre, né? A gente vai precisar desenvolver habilidade para lidar com as coisas todas, né? Você ia falar, Fabi? Que você abriu e fechou o microfone. Não, você respondeu, porque eu estava tentando trazer na ordem do dia a dia, por exemplo, ambiente de trabalho, com amigos, pessoas, né, relacionamento. Então, a gente não pode se demitir de um lugar ou terminar um relacionamento achando que a gente está livre. Vou terminar, porque... Quantas vezes já aconteceu com a gente? A gente termina com um cara, daqui a pouco a gente começa a namorar outra pessoa e fala, meu, trocou de corpo só, porque a situação é a mesma. É como se a gente casasse muitas vezes com o mesmo homem, né? Entre aspas, só que incorporado em vários seres, assim. Por quê? Porque aquele karma, ele se repete se a gente não ilumina, né? Ele vai se repetir, o oposto, às vezes pelo oposto, às vezes pelo igual, né? Tchau, Carlinha. Mas a história, se a gente não ilumina aquilo, né? Se a gente não libera aquele padrão lá, ele vai se repetindo. Não adianta, não dá para...
Aí, assim, às vezes é melhor terminar um relacionamento? É melhor. Uma vez eu perguntei isso para o Lama Santen, bem no começo, assim, porque, por que os budistas terminariam um relacionamento, né? Se eles estão ali dispostos a trabalhar todo tipo de karma e blá, blá. Quando é que um budista, né, termina um relacionamento? Ou quando resposta... ele entra, né? Oi? Ou porque ele entra num... Ou por que ele entra, exatamente. Mas o Lama falou assim, quando tiver gerando mais karma negativo para os dois do que benefício. Tem coisa que a gente não consegue se livrar, né? Aquilo parece que vai... Eu tinha um namorado que eu não sei, ele olhava para mim, ele achava que eu estava traindo. Assim, ele colocava em mim, assim, uma atitude de mulher que trai. E eu podia fazer o que eu quisesse para dizer que não resolvia, né? Por que eu vou ficar fazendo aquilo? Ele não me enxerga, né? Não tá me vendo, ele tá vendo alguém, uma projeção, um avatar aqui, né? Mas não sou eu. Aí que adianta se você fica, né, batendo, assim, dando murro na ponta de faca o tempo inteiro? Não tem nada a ver comigo, isso aqui é história dele, ele vai resolver contra... Mas não sou eu, né? Não tem a ver comigo essa história, né? Então, não dava, porque não tinha como... Eu não conseguia mudar aquilo era muito sofrimento para mim e para ele, né? Então, melhor afastar nesse caso, né? Tem uma amiga que acha que todos os homens que estão com ela traem. Pois é. Ela vai infernizar tanto esses homens que eles vão acabar traindo, ou eu vou acabar terminando. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta, né? E não tem a ver com a pessoa. É uma história que o outro traz, que vai repetindo, que vai... E que a pessoa não tem nem consciência também, né? Mas às vezes não é possível para a gente resolver aquilo, né? Então, nesse caso, afasta-se. Mas não é fácil, né? Obviamente. Por que junta, né, cara? Por que os budistas começam um relacionamento, né? Porque aquela relação pode ser boa, né? Para os dois, assim. Mas o Lama, outro dia eu estava vendo uma palestra dele e ele estava falando da roda, né? Da roda. Da E vida. ele falou da vida. E ele falou que o maior exemplo de aplicação da roda são nos relacionamentos, principalmente, né? Conjugais. Os relacionamentos são maravilhosos para trabalhar tudo, desde que haja essa disposição, né? Dos dois, inclusive, porque de um só às vezes não dá. Agora relacionamento só para... O Lama fala assim, ó, se for entre namorar e não namorar, namora. Entre namorar com sofrimento ou sem sofrimento, namora com sofrimento. Só que isso aí, só se a gente tiver a fim de praticar, né? Mesmo, porque se for só para ficar sofrendo ali, eu não vejo o menor sentido, né? De ficar, pô, já tem sofrimento para tudo que é lado. Eu brinco com ele, porque eu falo que eu faz muitos anos que eu não tenho namorado, né? E ele fala para mim que, talvez você tenha transcendido esse karma mesmo, né? Mas tirando uma onda da minha cara. Ele acha que eu devia namorar, que eu tinha que me ferrar. Enfim, eu não concordo, né? Mas tudo bem, ele acha, né? Mas, enfim... Mas eu acho que, assim, como todas as experiências na vida, não só relacionamentos, como todas as experiências na vida, né? A gente pode tomar todas as experiências como parte do caminho de prática ou só ficar batendo a cabeça na parede, como a gente faz há muito tempo, né? Isso não é praticar, é ficar no samsara, né? Como sempre. Mas, olha, vamos voltar só rapidinho para a gente encerrar esse tema que o Norman Fischer trouxe nesse trecho, que a gente mal leu. Deixa eu só marcar aqui para a gente poder voltar semana que vem. Que existe esse nível de consciência mais profundo e tudo, na verdade, vem desse nível de consciência mais profundo, né? Mas, momentaneamente, a gente se apropria das histórias, das aparências, das formas de pensar, das paisagens, como se fosse nosso, e como se a gente precisasse defender muito aquilo, como se a gente precisasse dar um encaminhamento X ou Y para aquilo. A gente leva tudo muito a sério, né? Mas a maior parte das vezes são simplesmente os nossos hábitos,
se renovando ali, né? Ganhando uma outra roupa. E a gente acha que é muito original, que é muito importante, que é muito... Mas são só esses hábitos que vão perpetuar o nosso samsara, pessoal. É isso, né? É bom a gente prestar atenção nisso. Eu vou trazer um trechinho do ensinamento do Eric. Aliás, vou ter que falar de novo, vocês colhem no Eric Pema Kunzan. Colhem nele. Tudo que aparecer deles, façam, ouçam, porque é muito direto, assim, são instruções muito diretas para esse tipo de encrenca assim, que a gente vive, né? Vou escrever aqui. Eric Pema Kunzan. Sábado agora tem alguma coisa dele, não tem? Não é sábado agora, né? Não é 7, é dia 14. Tem. Ele vai ensinar uma sadhana. É bem budista vajrayana esse ensinamento dele, mas ele dá vários tipos de ensinamentos. A gente vai traduzir um outro que chama Open Sky Dharma, que a gente não sei se vai traduzir ainda o nome do retiro, mas é muito direto, assim. E é isso, amores, cada vez que a gente responde automaticamente alguma coisa, cada vez que a gente não percebe em que paisagem mental que a gente está e fica ali como se fosse refém, como se a gente precisasse responder daquele jeito, tarará, a gente está perpetuando o nosso samsara. E cada vez que a gente, pelo menos, percebe esse processo acontecendo, a gente está ganhando liberdade, né? Como se a gente pudesse treinar a iluminação o tempo todo, não só daqui não sei quantas mil vidas. Mas é como se fossem pequenas liberações, pequenas iluminações. Certo, fofuras? A gente acha que não vai terminar nunca esse estudo desse livro, né? Gê, e você, só para saber, assim, você vai sugerir outro livro depois desse? A gente pode manter essas quartas-feiras? Tem essa Pode. intenção? Eu não sei, eu tenho essa intenção, não sei que livro que a gente usaria, mas sim, a gente tem essa intenção. Esse estudo existe faz muito, muito, muito tempo. Não, só para eu já bloquear minha Não, bloqueia aí. Pode ser da Jetsuma. É que não está traduzido ainda da Jetsuma, né? Ah, algum antigo da Jetsuma pode ser também. Você Ou não tinha pode ser do falado Choknima, que é o professor do budismo, Eric. aquele budismo como atitude não era um da lista? Ah, não, budismo com atitude a gente vai estudar na quarta à noite. E se a gente for estudar, porque a gente ainda não está, a gente está discutindo. Ele é muito longo e muito denso demais para estudar nesse horário. Esse horário tem que ser algumas coisas mais leves, assim, sabe? Eu acho. Que é curto, né? 1 hora é muito pouco tempo. A gente, né? A gente não consegue avançar, né, nesse livro que é leve, que é facinho, que é gostoso, que é poético. Se a gente pegar um texto muito denso, a gente vai se matar nesse horário aqui. Né? Melhor estudar à noite. Daí a gente depois vai dormir. Mas à noite a gente vai estudar alguma coisa parecida, ou o Budismo com Atitude, ou um livro sobre o mesmo, do Alan Wallace também, sobre esse mesmo tema do Budismo com Atitude, mas é um livro que não está traduzido. Daí a gente vai estudar e traduzindo ao mesmo tempo. Mas a gente tem mais tempo, né? Tem 2 horas, 1h30, 2 horas. Tá bom, fofuras? Bom. Então vamos dedicar os nossos méritos. Que a gente possa ganhar pequenas liberações e iluminações a cada vez que a gente se lembrar. De soltar os nossos padrões, de abrir espaço para que outras formas de ação ou de não ação surjam. Que a gente possa libertar nossa mente dos nossos automatismos. Para que a sabedoria dos bodhisattvas possa surgir na nossa mente, hoje. E que todas as mentes possam ser liberadas. Nessa prisão feita de ar, chamada samsara. O mais louco é que o samsara não tem nenhuma substancialidade, né? Ele é construído pelos nossos hábitos, pensa nisso. Né?
Então é isso, meus bens. Feliz ano novo. Ah, semana que vem a gente não tem estudo, excepcionalmente, né? Porque eu vou estar dando retiro para a turma do Einstein. Tá bom? Então, semana que vem a gente pula. A gente volta dia 18. Certo, fofuras? Beijos mil. Se cuidem. Obrigado Beijo, pelo beijo. filme que você Beijo, beijo, indicou. beijo, beijo. Oi? Feliz ano novo para Obrigado todos. pelo filme que você Feliz indicou. ano novo. Maravilhoso. Feliz ano novo, Não gente. entendi o que você falou, Val. Obrigado pelo filme que você indicou. Maravilhoso. Qual era mesmo? Do Tom Hanks. Ah, do Tom Hanks, o lindo, do Dia na Vizinhança. Ah, lindo. Essa semana eu vou assistir de novo, que a gente dá Como matéria. chama o do filme? Eu Einstein. quero ver. Como chama? Lindo Dia na Lindo dia na Vizinhança. vizinhança. Gê, vou te mandar o link depois. Eu estive pesquisando sobre ele. Ah, O eu Dr. sei. Rogers era um bodhisattva pastor. É, eu sei. Eu li muito sobre ele também. Fred Rogers, Trabalho maravilhoso. que ele faz. Muito show. Cada um tem o que Obrigado, merece, né? Nós tivemos a Xuxa. Os americanos tiveram Fred Rogers. Ou seja, casos diferentes, né? Beijos, amor. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Bom dia, boa semana. Obrigada. Beijo, pessoal. Beijinho.